Boa noite, meu nome é José. Ao longo do meu trabalho, ocorreram várias coisas que alguns podem ser classificados como paranormais, pois viajar quilômetros de estrada à noite se presta a isso. Esta é uma das histórias que mais me marcaram. Estava saindo da cidade de Tijuana e percorreria toda a fronteira até chegar a Tamaulipas. Saí por volta das 8 da noite. Não estava cansado porque tinha acabado de tirar um cochilo em uma tenda. Estava pronto para dirigir a noite toda e tudo estava indo normalmente na estrada. Estava quase vazio naquela noite, com pouco trânsito, o que eu gostava. Já passava da meia-noite quando algo estranho aconteceu. Uma van branca surgiu do nada, vindo de uma montanha. Ela estava atrás de mim e eu não bati nela. Então não dei muita importância. Pensei que fosse alguém que decidiu estacionar para descansar um pouco, mas não parou. Continuei dirigindo, mas ele permaneceu atrás de mim. Normalmente, quando há um carro atrás de mim, dou o sinal com as luzes para que ultrapassem, mas ele não o fez. Pensei que o motorista estivesse com medo de dirigir à noite e talvez não fosse muito experiente. Então, desacelerei ainda mais e dei sinal para que ele passasse, mas ele continuou atrás de mim. Fiquei um pouco chateado, sem entender suas intenções, mas decidi ignorar e continuar dirigindo. Cerca de 2 horas se passaram e o caminhão ainda estava atrás de mim. Decidi parar em um posto de gasolina para usar o banheiro, comprar algo para comer e esperar que o caminhão seguisse seu caminho. Quando dei o sinal para entrar no posto de gasolina, o caminhão também o fez, mas não chegou ao estacionamento. Ficou parado à beira da estrada. Parei com as luzes acesas, entrei no banheiro e comprei na lojinha. Quando saí, o caminhão ainda estava lá, esperando por mim. Fiquei chateado e decidi abordar o motorista para entender o que estava acontecendo. Me aproximei e toquei no vidro, mas estava completamente escuro e não consegui ver nada dentro. Bati na janela, gritei, mas o motorista não respondeu. Ameacei relatar sua conduta para os meus amigos, mas ele quase começou a me atropelar. Fiquei aliviado por finalmente conseguir ir embora e continuei minha viagem. Cerca de 30 minutos depois, parei em uma área segura. Fumei um cigarro e continuei meu caminho. Tudo estava normal novamente. Eram cerca de 3 da manhã quando, de repente, o mesmo caminhão branco apareceu novamente do nada, atrás de mim. Parecia uma piada, mas dessa vez decidi ir até o próximo lugar seguro e pedir ajuda para os outros caminhoneiros para afastar aquele cara. No entanto, ele continuou atrás de mim. Não importava o que eu fizesse. Suas ações se tornaram mais agressivas e ele chegou a colidir com meu trailer. Perdi o controle do volante, saí da estrada, quebrei uma cerca e parei no meio da montanha. Felizmente nada aconteceu comigo, mas o caminhão desapareceu. Tentei ligar meu veículo, o rádio e pedir ajuda pelo celular, mas nada funcionou. Estava isolado no meio do nada, com medo e sem sinal. Cerca de 5 minutos depois, vi luzes se aproximando e, para minha surpresa, era o mesmo caminhão branco. Ele estacionou atrás de mim, desligou o motor e as luzes. Tranquei as portas, peguei minha faca e decidi confrontar o motorista para entender suas intenções. Ao chegar lá, bati na janela, gritei, mas ele não abriu. Gritei que se continuasse me seguindo, eu ia relatar para os meus outros amigos que também estavam na estradas, para que eu pudesse colocar no lugar deles. Mas de repente ele quase começou a atropelar. Eu ainda estava muito chateado, mas estava aliviado, já que finalmente consegui ir embora e deixá-lo para trás. Andei em paz. Voltei a ficar de pé, reboque. Fiquei estacionado lá por uns 30 minutos. Depois fumei um cigarro e continuei meu caminho. Tudo estava normal de novo. Eram 3 da manhã quando, de repente, o mesmo caminhão branco saiu do nada, preso atrás de mim. Achei que isso já devia ser uma piada. Eu não sabia o que fazer. Era muito chato, porque eu sabia que era algo pessoal, estar me seguindo por mais de 3 horas. Eu devia ter desejado alguma coisa. Então pensei em ir para o próximo lugar seguro restante. Estacionei lá e pedi para os outros caminhoneiros que me ajudassem a tirar aquele cara do caminhão para finalmente colocá-lo no lugar. Bem, ele teve que me seguir até lá, então continuei dirigindo pacientemente, com eles presos atrás de mim. Mas de repente, finalmente começou a jogar. Pensei que isso iria me ultrapassar, então diminuí a velocidade. Mas o caminhão também fez isso. Sua janela estava diretamente voltada para a minha. Eu sabia que o motorista estava me dizendo que estava me vigiando. Era perigoso. No entanto, nesse ponto, começou a chegar cada vez mais no meu trailer. Eu não sabia o que fazer. Ele continuou apitando e gritando, questionando o que diabos eu estava fazendo.
Naquele momento, senti que atingiu meu trailer. Perdi o controle do volante e saí da estrada, quebrando uma cerca e acabando no meio da montanha. Nada aconteceu comigo, mas o motor desligou completamente e quando tentei ligá-lo, não funcionou. Tentei usar o rádio, mas também não serviu. Além disso, não havia sinal no meu celular para pedir ajuda. Para ser sincero, fiquei um pouco assustado, pois estava no meio do nada, às 3 da manhã, isolado e sem alguém para me auxiliar. Como se isso não bastasse, de repente, vi algumas luzes se aproximando. Meu coração parou quando percebi que era aquele caminhão branco que estive seguindo a noite toda. Ele estacionou atrás de mim e desligou o motor e as luzes. Tranquei a janela e peguei minha faca, que sempre carregava comigo. A única coisa que me ocorreu é que era algum grupo criminoso que queria me sequestrar. Fiquei com muito medo. Cerca de 5 minutos se passaram sem que ninguém saísse. Tomei a difícil decisão de descer para procurar dialogar com o sujeito, para me deixar sozinho e para ele se aposentar. Então, foi isso que fiz. Caminhei lentamente até onde o encontrei, com a faca no bolso da calça, pronta para usar. Eu estava usando a lanterna do meu celular porque não conseguia ver nada. Estávamos fora da estrada. Era uma montanha com os sons da noite ao fundo. Cheguei à van e ela estava parada de lado. Bati 2 vezes na janela, perguntando se podíamos conversar baixo, mas não houve resposta. Tentei enfiar minha cabeça na janela, com as mãos perto dos olhos para poder ver por dentro, mas não havia absolutamente nada lá. Olhei para trás e nem lá havia nada, apenas uma pilha de lixo. Ficou claro que o caminhão estava abandonado há muito tempo. Abri a porta e confirmei que estava completamente vazio. Não consigo explicar o horror que senti. Eu só estava me perguntando quem havia estado dirigindo todo esse tempo, me seguindo. Corri de volta para o meu trailer, mas antes de continuar, vi um cara parado a alguns metros do meu trailer. Vi a sombra dele nas luzes do caminhão. Eu disse "Olá", mas ele não me respondeu. Apenas fez alguns sinais com a mão, indicando que eu deveria segui-lo. Hesitei, mas consegui. Bem, pensei que eu precisava de ajuda. Eu estava andando muito rápido, mal conseguia vê-lo à distância. Devo dizer que o lugar cheirava muito mal, como animais mortos. Continuei andando, acompanhando o sujeito, quando de repente ele parou, olhando para um lugar específico na terra. Corri para chegar lá, mas quando cheguei, o sujeito não estava mais lá. Procurei com a lanterna do meu celular e gritei para ver onde ele estava, mas não apareceu. Depois, fui em direção ao chão, onde aquele sujeito tinha olhado fixamente, e lá estavam 3 corpos sem vida. Eu não sei há quanto tempo eles estavam lá. Você nem poderia dizer se eram homens ou mulheres. Fiquei muito impressionado quando vi isso. Saí correndo de lá e peguei meu trailer, mas a van branca não estava mais lá. Tentei ligar o trailer e, miraculosamente, ele ligou. Saí de lá e chamei a polícia para relatar a descoberta. Estava dirigindo com lágrimas nos olhos. Fiquei muito impressionado com o que tinha acabado de ver. Cheguei ao narguilé e lá encontraram 2 colegas de trabalho que, vendo como saí do meu trailer, correram para ver o que estava acontecendo. Eu nem sabia como explicar tudo para eles, o que aconteceu naquela noite. Da melhor forma que pude, contei e eles ficaram lá, acompanhando, o que me acalmou. Bem, eu não poderia continuar dirigindo daquele jeito. Foi quando recebi uma ligação no meu celular. Era um dos detetives que chegou ao lugar que indiquei. Ele me disse que queriam me fazer algumas perguntas, e eu disse a eles onde eu tinha encontrado. Cerca de meia hora se passou e eles chegaram. Lá estavam eles, 2 detetives que me perguntaram como eu havia encontrado os corpos, o que estava fazendo lá naquele lugar. Eu nem sabia como responder a eles porque sabia que era difícil de acreditar, mas contei tudo a eles, arriscando ser rotulado como mentiroso. Eles me prenderam como suspeito ou algo assim. Quando terminei de contar a vocês, um dos detetives tirou uma foto e me mostrou. Era a foto daquele caminhão que eu estive seguindo a noite toda. Ele me perguntou se aquele era o caminhão, e eu, surpreso, disse sim. Eles se viraram para olhar um para o outro, e o outro detetive começou a me dizer que o caminhão pertencia a 3 meninos que pareciam sem vida. Naquela montanha, havia 3 estudantes que estavam desaparecidos há semanas. Seus parentes relataram o desaparecimento, dizendo que eles haviam ido para a estrada em direção à cidade Juárez, para um relatório sobre mulheres desaparecidas naquela cidade, já que estudavam jornalismo. Mas eles nunca chegaram ao seu destino, e por 2 semanas ninguém sabia nada deles, tornando a situação muito preocupante. É importante saber como eu os encontrei, pois os jovens foram privados de suas vidas.
e eles queriam me separar dos laços com gangues criminosas. Fiquei muito impressionado. Soltei um choro e disse-lhes que essa era a verdade. Os detetives pediram para eu me acalmar e, se me lembrasse de algo, ligar para eles depois disso. Então, eles se retiraram. Fiquei muito afetado depois disso, só de pensar que aquelas crianças, aquelas almas que me escolheram para encontrar seus corpos e suas famílias vão parar de procurá-los. Essa foi a história mais difícil de toda a minha carreira como motorista de caminhão. Obrigado pela atenção. Antes de continuar com a próxima história, eu gostaria que você me deixasse saber se está gostando do nosso conteúdo. Muito obrigado, continuamos. Meu nome é Gerardo e há muito tempo trabalhei como transportador para várias empresas. Agora estou aposentado, então tenho 70 anos, mas ao longo do meu tempo como caminhoneiro, muitas coisas paranormais aconteceram comigo. A história que vou contar aconteceu há 20 anos. Eu estava transportando material de construção de Nuevo León até o estado do México. Já eram 10 horas de viagem à noite. Estava presente, mas foi algo que eu realmente gostei, viajar à noite, porque as estradas estavam um pouco mais vazias. Gostava dessa sensação de tranquilidade e solidão, enquanto ouvia música normalmente. Quando, de repente, eu vi ao longe um homem na beira da estrada, pedindo carona. Eu imediatamente parei ao lado dele, pois era muito comum ver pessoas pedindo carona, e eu sempre concordava. Gostava de ajudar as pessoas. Desta vez não foi exceção. Era um homem com cerca de 60 anos. Ele trazia suas roupas sujas e um tanto velhas. Perguntei a ele: "Para onde você vai, amigo?" E ele me disse que seu caminhão precisava de ajuda e estava a 1 quilômetro de distância. Segui em frente, o peguei e tentei ajudá-lo com minha ferramenta. O homem subiu e sentou-se no banco do passageiro, ficando muito quieto. Perguntei a ele quais empresas ele havia trabalhado, mas não recebi nenhuma resposta. Então perguntei se ele estava bem, pois suas roupas estavam rasgadas e sujas. Mesmo sem dizer uma única palavra, já havíamos ultrapassado o quilômetro que ele indicara e já deveríamos ter chegado onde seu caminhão estava, mas ainda não havia nada. Perguntei se estava mais à frente, mas ele apenas apontou o dedo para frente, como se eu devesse continuar dirigindo. Assim, eu continuei. Mas quanto mais o tempo passava, mais nervoso eu ficava, pois não encontrávamos nenhum caminhão na beira da estrada, e eu percebi que havíamos retornado ao mesmo lugar, o quilômetro 62. Fiquei muito surpreso, pois era impossível que tivéssemos voltado ao mesmo lugar se eu estivesse dirigindo em linha reta. Eu não sabia o que o homem estava passando. Ele não havia dito uma única palavra desde que entrou na minha caminhonete, então decidi me afastar e pedir para ele sair, já que não me dava mais uma sensação boa. O homem desceu sem dizer nada, sem me agradecer, nem mesmo virou para olhar. Vi que ele caminhou em direção à montanha e desapareceu entre os arbustos. Eu não queria sair e deixá-lo lá, mas não podia mais vê-lo. Estava perdido entre os arbustos. Eu não sabia o que fazer, porque sabia que não havia problema em deixá-lo ali. Foi quando outro caminhoneiro estacionou na minha frente. O motorista saiu e veio até minha porta falando comigo. Desci para ver o que ele queria e ele me disse: "Amigo, você tem que sair daqui. Você viu um senhor pedindo carona, não é?" Eu perguntei a ele como ele sabia e ele me contou que passava quase diariamente por aquela estrada. O homem que me pediu carona havia sofrido um acidente exatamente onde eu havia estacionado minha caminhonete. Ele havia perdido a vida e por muitos anos em que pegou carona com caminhoneiros e aqueles que pararam para ajudá-lo, ele desapareceu. Um amigo dele, que também não sabia nada sobre ele por um ano, enquanto passava por aquele quilômetro, conversou no rádio com ele, contando piadas e trocando conversa. Seu amigo lhe disse que um homem parecia ter sofrido um acidente e que depois voltariam a falar no rádio. No entanto, ele desapareceu. Depois disso, desligou e não tivemos mais notícias dele ou de seu caminhão, assim como de muitos outros caminhoneiros que diziam que aquele homem sempre aparecia lá pedindo uma rádio dos caminhoneiros, mais do que os poucos que tinham decidido parar. O limbo deles os levou para onde ele estava preso, e eles nunca mais foram ouvidos novamente. Agradeci a ele por reservar um tempo para parar e me contar o que aconteceu. Ele disse que não houve problema, que eu entrei, e colegas tiveram que nos apoiar. Ele acabou me dizendo que talvez não fosse a última vez que eu veria aquele homem pedindo carona e que se ele passasse de novo, provavelmente eu faria o mesmo, simplesmente ignoraria e continuaria no meu caminho. Depois disso, o homem foi embora, e eu também. Até hoje, eu não sabia por que aquela alma com dor me pediu para deixá-lo ir,
pois ele não me levou com ele como os outros caminhoneiros? É algo que sempre me perguntarei. Outra história que vale a pena contar aconteceu quase antes de me aposentar. Eu estava viajando pela estrada da Cidade do México para Cuernavaca, desta vez com um colega de trabalho. Viemos conversando. Já era de manhã cedo, e eu estava ficando com sono. Decidimos parar para que meu parceiro pudesse assumir a direção e eu pudesse dormir um pouco na cabine. Quando ele se sentou ao volante, eu mal estava tendo dificuldades para voltar quando ele me disse: "Gerardo, olha o que é isso." Abri a cortina para olhar, e era um animal andando sobre duas pernas, se aproximando do nosso caminhão. Ainda não podíamos ver o que era. Estávamos aposentados, mas parecia tão estranho e até mesmo arrepiante. Meu parceiro me perguntou se era um animal, ou uma pessoa, ou o que era aquela coisa. Eu disse a ele que deveríamos sair de lá, que fosse o que fosse, não parecia algo bom. Ele tentou começar, mas estávamos presos. Parecia que tinha chovido, e havia muita lama. Ele continuou tentando sair de lá, mas o caminhão não estava se movendo. Aquela coisa estava se aproximando cada vez mais e estava tomando a forma de um animal, como um boi, mas de pé nas duas pernas. Quando de repente, ele não parou mais. Ele avançou em direção a nós e não tiramos os olhos dele. Pensamos que ele queria nos atacar. Eu disse ao meu amigo para pegar um lado e eu tentaria mover o caminhão, mas minhas tentativas foram em vão. Nenhum de nós queria sair para ver onde tínhamos que mover os pneus. A coisa ainda estava ali, parada daquele jeito, bloqueando nosso caminhão. Eu tomei a decisão de sair e resolver isso, mas meu parceiro me disse para não fazer isso, porque aquela coisa era a que estava esperando por nós. Ela iria descer para nos atacar ou fazer algo conosco. Eu disse a ele que não acreditava nessas coisas, que eu não era tão supersticioso, mas ele disse que se não sentisse aquela energia tão pesada que começou a sentir desde que apareceu. Eu realmente senti isso. E também tive um medo que nunca havia sentido. Era um ambiente muito estranho, mas eu não queria alimentar sua teoria de que aquela coisa estava lá esperando por nós. Então, contei a ele que não senti nada. E o que é melhor, ajude-me a sair daí. Ele me pediu para, por favor, não descer. Ele prestou atenção em seu avô, que também foi motorista de caminhão por décadas, e disse que se isso acontecesse com ele, parecer um animal sobre duas pernas no meio do nada, ele fugiria de lá. Disse que era a coisa mais maligna possível, imagine, e que ele orou para afastá-la. Eu disse a ele que sempre carreguei uma imagem de Deus que minha esposa me deu e que a coloco no quadro para que me proteja. Poderíamos usá-lo para rezar. Sem hesitar duas vezes, ele pegou e começou a orar em voz alta. Pediu para eu acompanhá-lo, e assim fizemos. De repente, vimos como aquela coisa começou a arremessar com tanta força que parecia que estava ao nosso lado. Comecei a suar, e minhas pernas tremeram. Por Deus, que nunca havia sentido tanto medo. Continuamos orando continuamente ao Pai Nosso até que aquela coisa começou a andar para trás. Eu não sei se estava nos observando, mas estava se afastando e seus uivos aterrorizantes, pouco a pouco, pararam de ser ouvidos até que perdemos a visão. Meu parceiro me disse que era o momento e ele desceu rapidamente para me dizer para onde mover o caminhão. Soltei-o muito rapidamente e saímos de lá assim que pudemos. Na minha vida como caminhoneiro, sem dúvida, isso foi a coisa mais assustadora, arrepiante e aterrorizante que já aconteceu. Meu nome é Manuel e me dedico a transportar mercadorias no meu trailer há alguns anos. Este tem sido um trabalho muito pesado e com muita responsabilidade, além de algo perigoso, pois às vezes é necessário viajar por muitas estradas no México, algumas mais perigosas que outras devido às suas curvas pronunciadas ou ao crime. No entanto, a história que estou prestes a contar superou em muito essas duas coisas. Naquela noite, eu já tinha passado muitas horas viajando. Eu estava na estrada entre Tamaulipas e San Luís Potosí, em estradas entre as montanhas com muitas curvas perigosas. Era um trecho difícil, e como se isso não bastasse, começou a chover muito forte. Eu tinha pouca experiência nisso, então fiquei um pouco nervoso por estar honestamente nas curvas dessa estrada, que impõe muito, e mais ainda à noite com chuva. Como eu disse, já tinha passado muitas horas viajando. Então, o sono começou a estar presente. Eu sabia que tinha que parar para descansar por um tempo, porque era perigoso continuar dirigindo assim. No entanto, o próximo posto de descanso estava muito longe. Então, procurei algum lugar onde pudesse me apoiar e dormir na cabine por uma hora. Estacionei bem na frente de uma colina entre as montanhas, desliguei meu caminhão e peguei meu guarda-chuva e minha lanterna para descer e ir ao banheiro. Depois, voltei para o meu caminhão.
mas quando cheguei perto, vi que as escadas do lado do passageiro tinham vestígios de sapatos e a porta estava marcada de lama. Estava entreaberta e a luz interna estava acesa. Eu tinha deixado as duas portas fechadas, então senti muito medo porque pensei que alguém tinha subido sem a minha permissão. Decidi abrir a porta do copiloto AOS Poucos e apontei minha lanterna para dentro, perguntando quem estava lá e que tinha que sair. Ninguém respondeu. Então, abri a cortina da cabine muito lentamente, mas antes de abri-la completamente, ouvi a voz de um homem chorando, dizendo: "Ajude-a, por favor, ajude-a." Ao abrir a cortina completamente, não havia ninguém. Como isso seria possível? Se aquele homem estivesse falando comigo de lá. Comecei a tremer, mas notei um detalhe acima da cama no canto. Havia um porta-bebês muito velho e sujo, com grama e lama em cima, quebrado em algumas partes. Fiquei muito surpreso porque não sabia como tinha chegado lá. Peguei e joguei na minha caminhonete porque não deu uma sensação boa. Fechei a porta e liguei meu trailer. Agora, eu não queria dormir, só queria sair dali. Estava muito nervoso com o que tinha acontecido e distante, muito cansado. Não dormi por quase 20 horas. Enquanto tentava sair daquela montanha, colidi com algo. Olhei um pouco para trás e desci para verificar o que foi e se causou algum dano ao meu caminhão. Quando fui para a frente, vi que havia 3 grandes cruzes de cimento que mudaram. Eu não tinha quebrado 2 delas. Fui ver se havia algo que eu pudesse fazer e vi isso no chão, em uma pequena lápide que dizia: "Descanse em paz, família Penha Almansa." Havia uma foto emoldurada onde aparecia uma mulher, um homem e um bebê de cerca de 1 ano. Eles tinham sofrido um acidente naquele lugar e perderam suas vidas. Tudo fez sentido naquele momento. Eu tinha certeza de que aquelas pegadas e aquela voz que ouvi eram daquele homem com aquela alma em dor, me pedindo para salvar seu bebê. Comecei a chorar porque minha esposa estava grávida e eu seria pai muito em breve. Eu não poderia imaginar a dor terrível daquele homem, que até sua morte tentou proteger sua filha. Uma triste história daqueles que são marcados para a vida. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Convido você a se inscrever para ver mais conteúdo assustador como este vídeo e compartilhar com seus amigos. Há muito conteúdo chegando. Ajude-me a espalhar o medo. Somos da Contos da Noite Oficial. Até a próxima.